Olá, seja bem-vindo ao dia 26 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Esta é a nossa leitura para o ano de 2024. Meu nome é Fátima Silva, estou aqui para falar com vocês sobre hoje no nosso cronograma é Êxodo, capítulos 7 e 8, quando a gente começa a ver as pragas que se sucederam. Então, assim, no último episódio, nós vimos que antes de se apresentar a Faraó, Moisés, juntamente com Arão, contou para o povo de Deus, contou para Israel o plano de libertação. E pela fé, este povo se prostrou em adoração, porque eles viram que o socorro de Deus havia chegado. Mas não era simplesmente chegar na presença de Faraó e falar assim: olha, Faraó, estamos indo, tá? Tchau. Não, 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 não. Saiba que o milagre, já falei isso tantas vezes, mas é bom repetir, né? O milagre que Deus quer fazer na sua vida tem um processo. Tem um processo. E é muito importante o processo. O processo é essencial para você amadurecer, para você ser fortalecido, mas principalmente para você saber quem é o seu Deus, quem é o seu Pai Celestial. Então, aqui no capítulo 7, é, a partir do no verso 5, nós lemos: isso é a palavra de Deus. Deus está falando com Moisés. Ele fala o seguinte: E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. É importante frisar que no Egito eles adoravam ídolos. Eles tinham ídolos e cada uma das pragas é justamente o Senhor Todo-Poderoso esmagando, destruindo estes ídolos. Então, o Egito, eles adoravam os animais, os deuses, né? Então, os deuses do Egito eram o sol, a lua, as estrelas, a natureza. Ou seja, eles adoravam a criação, mas eles não adoravam o Criador. E Israel tem que adorar. Israel, eu e você, nós temos que adorar o Criador em primeiro lugar. Então, o Senhor fala isso. Por isso que o processo é importante, porque através do processo pelo qual você passar, você tem que ver que Deus está destruindo seus inimigos e é Deus quem te tira do lugar de escravidão e te leva para o lugar de liberdade. É para isso que serve o processo. E aqui, né, todos da expectativa, bom, chegou a libertação, é amanhã? Não, não é amanhã. E aqui a gente vai ver que se passou um bom tempo. Mas, a partir do verso 14, nós lemos sobre a primeira praga, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: O coração do Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo e leve também a vara que transformou em serpente. Diga-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: Deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo, na presença do Faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue.
Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavavam buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. A primeira praga que vem sobre o povo do Egito remete é o sangue. Então, o Senhor transformou as águas em sangue, é como se o Senhor dissesse para o faraó: foi neste rio que você matou os filhos de Israel, afogados. Então é como se o sangue dos bebês recém-nascidos viessem à tona. Então a palavra de juízo que o Senhor transmite através disso é: a vingança é minha. Você matou os meus filhos, porque o faraó, ele havia matado os recém-nascidos, os filhos de Israel. E o Senhor agora vinha prestar contas. Por isso que essa é a primeira praga. É o quê? Falando assim: ah, você afogou? Pois agora eu vou te dizer que eu não me esqueci, está aqui o sangue. Isso é uma coisa. A outra coisa também que remete ao sangue de Jesus, que é, que nós, quando nos lavamos nesse sangue, somos purificados. Mas aquele que quer permanecer no pecado tem nojo, né? Desse sangue e fala mal do sangue, né? Que, enfim, nem vale a pena falar desse povo. Mas veja bem, os magos, ou seja, acabei de falar que o quê? Que no Egito tinha os falsos deuses, que são nada mais, nada menos do que demônios. E é importante você saber disso, que o diabo, ele imita os sinais e prodígios de Deus. E com a permissão de Deus. Porque o diabo, ele não pode fazer nada sem Deus permitir. Aliás, nada, né, acontece. O mundo espiritual se submete a Deus. Mas, por causa da idolatria, da adoração do povo a demônios, eles vieram e fizeram a mesma coisa. Isso que eu acho interessante, tipo, você transformou em sangue, aí veio os demônios e fizeram a mesma coisa, né? As ciências ocultas, né? Então, cuidado você que gosta muito de estudar sobre o ocultismo, tá? Que Deus não se agrada disso, não. Você tem que fazer uma escolha. Ou você serve a Deus, ou você serve a demônios. Ponto. Tá? É exatamente essa divisão. Então, cuidado você que gosta aí das ciências ocultas, que é ciências de demônios. O ocultismo pertence ao demônio. Mas eles vêm, e ao invés de, então, se eles fossem assim tão poderosos, tão maravilhosos, o que que eles deveriam ter feito? Voltar o sangue para a água, certo? Era o mínimo. Porque assim, se o rio ficou coberto de sangue, não se podia beber, cheirava mal, né? Então fica imaginando aquele sangue apodrecido, né? E tal. Ao invés deles virem e falar assim, não, olha só como nós somos poderosos, vamos voltar, vamos tirar esse sangue e a água voltará a ser pura. Não, eles vêm e fazem exatamente a mesma coisa. Você sabe transformar água em sangue? Eu também sei fazer aqui. Uma imitação barata, óbvio, porque o diabo, ele é uma imitação barata, ele distorce e ele imita. Então, assim, uma coisa que na leitura bíblica fica muito claro: não existe pecado impune. Não existe. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho essa convicção. Porque a justiça, a vingança pertence a Deus. Moisés, num determinado momento, quis fazer justiça com as próprias mãos, e isso lhe custou 40 anos longe da terra. Tanto que eu acho que ele nem acreditava mais que voltaria para o Egito algum dia,
porque ele fugiu do Egito, né? Quando ele matou aquele egípcio. Mas agora o Senhor vem e fala assim: é a minha vingança. Eu vou libertar o meu povo. Não existe libertação sem Jesus. Essa é a primeira coisa que você tem que ter plena convicção. O Senhor pode sim usar, né? Eu mesma, eu sou especialista em inteligência emocional e conselheira bíblica. Então, sim, eu vejo que o Senhor usa muito do meu conhecimento realmente para alcançar o coração das pessoas e promover a cura emocional e levar essas pessoas a ter mais relacionamento com Jesus. Eu vejo isso claramente. Mas o milagre sempre quem faz o Senhor, através de, certo? Então, sim, o Senhor pode sim usar o meu trabalho. Às vezes o Senhor usa um filme. Às vezes o Senhor vai usar aquele seu amigo, seu melhor amigo ou um amigo distante, vai usar uma pregação, vai usar um aconselhamento, vai usar uma terapia, vai usar, porque o Senhor, quando nós o buscamos, ele se revela de muitas maneiras e ele traz aquilo que a gente está buscando. Sempre. Deus é muito bom, mas é sempre que o que a gente precisa ter em mente que, sim, o Senhor usa, mas toda a honra, toda a glória, todo louvor, sempre o crédito vai para Deus, porque é Deus que completa, que faz a obra completa. É Deus quem nos cura, quem nos salva, quem nos liberta, é Ele. Então, seria muito fácil, né? Que glória Deus teria se de fato Moisés chegasse na primeira vez e Faraó falar, pode ir e tal, tipo, nossa, que fácil. Que glória Deus teria. Porque mais para frente a gente vai ver que o povo quer voltar para o Egito, quando eles começam a andar no deserto, mas se depois de 10 pragas o Senhor fazendo sinais e maravilhas, o povo ainda queria voltar para o Egito, imagina se fosse fácil sair, se Faraó liberasse de cara. Que glória Deus teria. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que é importante você ter em mente, e por isso você precisa saber reconhecer a voz de Jesus na sua vida, a voz do bom pastor, porque Jesus fala: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, me ouvem e me seguem. Você tem que ter muita convicção da voz de Jesus. Por quê? Porque o diabo, ele se disfarça em anjo de luz. Então, aqui fica muito claro que, dando ali com feitiçaria, com ciências ocultas, com nananã, taranã, ele imita, ele é um imitador. É plágio, é plágio. Mas só Deus, quando Deus faz, é de verdade. Quando Deus faz, é maravilhoso, é avassalador. Mas o diabo vem e imita. Então, muitas vezes, eu já conheci alguns crentes, e eu já fui, né, pega também nessas mentiras do diabo, presos em imitações. E por isso que a vida não vai para frente. Porque como o diabo imita o que Deus faz, ele é um, ele faz um plágio. Então não é verdadeiro, então não traz o benefício, ele não traz o resultado de quando Deus faz, que é verdade, que é o verdadeiro. Então é basicamente assim, você come a, a comida original, tipo leite condensado integral original, aí é um doce, e quando você vai lá e come a farinha, a mistura láctea com açúcar, nananana, que custa bem mais barato. É basicamente isso, né? Deus vem, faz aquele leite condensado bonito que você transforma em doce de leite. Ai, que delícia, naquela consistência maravilhosa. Aí o diabo vem, faz uma mistura láctea, sei lá das quantas, com 50 ingredientes. E nananã, e faz, e faz, e faz, ainda fica com um sabor horrível que você fala, nossa, o que é isso? Mas se você passou a vida inteira comendo, né, a mistura de farinha láctea, chamando isso de leite condensado, você acha que isso é a única coisa que tem. Mas quando você experimenta o verdadeiro leite condensado integral, que vai nada mais nada menos que só leite,
de verdade e açúcar e passa ali por um processo de caramelização. Ai, que delícia. Ai, vou até fazer um pudim depois desse áudio. Ai, que delícia! Obrigada, Senhor, pelo alimento. Mas enfim, quando você come o original, você fala: nossa, é muito bom. Com apenas 2 ingredientes fez essa coisa maravilhosa. E eu comendo lá aquela mistureba de 50 ingredientes, que não sabe onde começa, onde termina, como que vai, com aromatizante, com corante, com sei lá mais o que de antes. É isso que o diabo faz. Então, hoje, talvez você esteja se alimentando de cópias, achando que está se alimentando de comida de verdade, quando na verdade a comida de verdade é Jesus, que é o pão da vida, né? Então, a primeira coisa é Deus quem faz sempre, sempre. Segunda coisa, o diabo imita Deus. Por isso que é importante você passar tudo no filtro do Espírito Santo. E a terceira coisa, ah, Deus, ele, ele sempre vai nos submeter ao processo para que vejamos os seus milagres durante todo o processo de libertação. Que os seus olhos sejam abertos hoje para você enxergar o mundo espiritual. Sim, o mundo espiritual. O quanto o Senhor tem trazido você para este lugar de entendimento da palavra dele. O quanto o Senhor tem feito para que você seja liberto, né? Então, o Espírito Santo que vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo vem e faz um milagre, te tira. Então, se você, sei lá, você falou, se você é alcoólatra, eu tô indo beber, aí de repente vem um amigo e fala assim, não, vamos fazer uma coisa diferente. Isso é Deus te resgatando de ir lá encher a cara de novo. Quando você clamou tanto para sair de um relacionamento abusivo e está pensando já em entrar em outro, aí vem uma amiga e fala assim: amiga, não se mete nisso daí não, essa pessoa não é para você, é a voz de Deus para você não cair de novo no engano. Abre os seus ouvidos para ouvir, fica atento aos sinais do Senhor para a sua vida. Porque o Senhor, ele vai mostrando, ele vai fazendo, mas você quer o quê? Quer o anjo materializado na sua frente. Deus pode fazer? Claro que ele pode. Mas eu falo também muito pela minha experiência, o Senhor usa muito mais a simplicidade do dia a dia para me constranger do que essas coisas miraculosas, que pode ser nada mais, nada menos do que engano. O diabo gosta de fazer um show. O diabo gosta de fazer um show. E quem gosta de aplaudir o show dele, ele vai lá e faz mesmo. Então, cuidado, cuidado. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. E fuja das ciências ocultas. Isso é algo que Deus detesta. Detesta. O diabo tenta nos confundir, fazendo falsos milagres, mas só Deus tem o controle de todas as coisas. Só Deus faz o verdadeiro milagre. E quando Deus faz um milagre, não há dúvidas de que foi Ele que fez. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra, que tanto nos ensina sobre o Senhor. Obrigada, Senhor, pelo livramento que o Senhor nos manda todos os dias. Obrigada pela obra completa da cruz, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Obrigada, Senhor, porque podemos confiar na tua justiça, porque a vingança pertence ao Senhor. O Senhor não se esqueceu das crianças que morreram naquele rio afogadas. E o Senhor agora vem cumprir o teu juízo na terra do Egito, começando, começando pelo sangue derramado, do sangue inocente derramado. Que possamos hoje, Senhor, confiar sempre na tua justiça, que muitas vezes os nossos olhos não veem, mas pela fé em ti sabemos que o Senhor faz justiça. Porque o tempo, a justiça e o juízo pertencem ao Senhor e confiamos, Pai, em Ti. Obrigada, Senhor, pelo livramento em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém.